O nosso coração começa a bater ainda no útero, quando estamos lá em formação dentro da barriguinha da nossa mãe. E ele vai bombear ao longo da nossa vida incríveis 200 milhões de litros de sangue. Quer aprender mais sobre esse importante órgão? Vem comigo! Fala galera, chegando a nossa segunda aula do sistema circulatório. Olha, muito importante que antes de assistir essa aula 2 aqui, você tenha assistido a aula 1, onde a gente falou sobre veias, artérias, capilares, te expliquei o que é um sangue venoso, o que é um sangue arterial. Super importante que você assista a aula 1 para depois vir para cá. Se você já fez isso, se você já deu uma olhada lá na aula 1, você está pronto para falar hoje sobre se eu não porque se ele parar, tudo para, principal órgão do corpo humano, que é o coração. Galera, características desse órgão primeiro, tá? O coração é um órgão formado principalmente por tecido muscular, guardem esse nome aqui, tecido muscular estriado cardíaco, tá? Conhecido como miocárdio. Ó, repara aqui que o termo mio faz referência a músculo. Então, dentro da biologia, o termo mio é referente a músculo, cardio é referente ao coração. Então, miocárdio, músculo do coração, músculo cardíaco ou tecido muscular estriado cardíaco. Legal? Então, além de ser formado principalmente por tecido muscular, o coração está localizado aqui numa região do nosso tórax chamado de mediastino. O mediastino é a região que fica entre os dois pulmões. O coração tem aproximadamente o tamanho do seu punho fechado. Nossa, tio Igor, achei que era maior. Não, é basicamente aproximadamente o seu punho fechado. Ele fica localizado entre os dois pulmões, levemente inclinado para a esquerda, na maioria dos seres humanos, tá? Lógico que tem gente aí que tem ele meio virado para a direita, mas são exceções, tá? O normal é que ele tenha o tamanho do seu punho levemente girado, virado para a esquerda. Além de estar no mediastino, é muito importante que você saiba que o nosso coração, semelhante ao coração das aves, semelhante ao coração dos répteis crocodilianos, ao crocodilo, jacaré, o gavial, ele é tetracavitário. Ele tem 4 cavidades. 2 cavidades na parte de cima do coração, 2 cavidades na parte de baixo do coração. As cavidades de cima a gente chama de átrios. Então, ó, fica muito esperto. As cavidades superiores, as 2 cavidades de cima são os átrios. E os átrios, galera, recebem sangue, tá? Então, nos átrios o sangue chega no coração. Beleza? O átrio recebe sangue. As 2 de baixo são chamadas de ventrículos e pelos ventrículos o sangue sai do coração. Show? Então, ó, vou repetir. No átrio o sangue chega, pelo ventrículo o sangue sai, ok? Então nós temos 4 cavidades aí. Além disso, o lado direito do nosso coração, meu lado direito, ele recebe apenas o sangue conhecido como sangue venoso. Tio Igor, o que é o sangue venoso? É um sangue com maior concentração de CO2. Então é um sangue que tem maior concentração de CO2. O lado direito do nosso coração só recebe, só transporta sangue venoso. Beleza? Então, o lado direito, sangue venoso. Guardem isso, porque isso aqui é importante para as provas. Enquanto o lado esquerdo, só sangue arterial. Então, do lado esquerdo do seu coração, só circula sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, com maior teor de oxigênio. Beleza? Vamos dar uma olhada de perto na anatomia do nosso coração. O coração, galera, ele fica bem aqui no mediastino, protegido por um osso que nós temos aqui conhecido como externo. Então, o externo é um osso que fica bem aqui, ó, na parte frontal do seu tórax, e ele está protegendo o coração.
Além do externo, as costelas ajudam a proteger também o seu coração e existe uma membrana, uma serosa, tá? Que reveste o nosso coração, conhecida como pericárdio. Ó, peri ao redor, cardio, coração. Então, pericárdio é uma membrana que reveste o nosso coração. Abaixo dessa membrana, nós vamos encontrar o coração, que é dividido em túnicas ou camadas, tá? O nosso coração ele tem 3 camadinhas. Vamos lá dar uma olhada nas camadinhas, ó. Então, repara que a gente vai ter aqui o pericárdio, que está aqui, toda essa porção aqui é pericárdio, não conta como coração, tá? É só a membrana que reveste, um pericárdio que é formado pela camada fibrosa e pelo pericárdio parietal, que são estruturas de proteção, tá? Logo depois do pericárdio, aí sim, ó, nessa região aqui, nós vamos ter as camadas do coração. Vamos lá para a gente dar uma olhada. Então, primeiro, a gente vai ter o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Depois a gente vai ter o endocárdio, que é a parte mais interna. E bem aqui na pontinha, a gente vai ter o epicárdio, tá? Que é chamado também de pericárdio visceral. Ó, saiu um pouquinho ali a canetinha, tá? Então repara que nós temos três túnicas, ó. A mais externa, o epicárdio, joia? A do meio, que é o músculo, que é a maior camada, ó, que é essa camada toda rosada aqui, a gente vai chamar de miocárdio, que é o músculo que forma o coração, responsável, né, pela composição da maior parte desse órgão. E essa camada mais esbranquiçada aqui no final é o endocárdio, tá? Que é a parte mais interna. Vestibulares exploram muito pouco isso aqui. Então, quem vai tentar, o Enem, quem vai tentar qualquer outro vestibular Brasil afora, isso é pouquíssimo explorado, tá? Tá aqui mais como uma curiosidade, mais para a galera do ensino superior que visita nosso canal também, mas para vestibulares esqueçam muito essa parte. Para vestibulares, foquem aqui que o coração é revestido por uma membrana chamada pericárdio, beleza? Agora, vamos ao que interessa, vamos aos que os vestibulares gostam. Daqui para frente é tudo matéria de Enem, é tudo matéria de vestibular. Nós vamos fazer um corte no coração, cara, e essa imagem, pelo amor de Deus, na hora que terminar, na hora que aparecer tudo, pausa, printa, imprime, cola no caderno, desenha se você tiver habilidade, mas, cara, o que eu vou te mostrar aqui agora é muito importante para vestibulares. Então tá aqui um corte do coração, um corte medial do coração, e a gente vai ver agora as cavidades, os vasos, as válvulas que formam o nosso coração, para depois entender como é que funciona a nossa circulação, tá? Então, a partir de agora, atenção total, foco total no tio Igor aqui. Esquece do resto. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, aqui em cima, nós temos as 2 cavidades. Eu vou até trocar para não ficar riscando aqui. Eu vou pegar um ponteirinho laser. Deixa eu pegar o apontador laser, isso, que eu não risco, ó. Repara que aqui em cima nós temos uma cavidade, que é o átrio direito. Quando a gente olha para o coração, pessoal, a gente tem que imaginar que esse coração está espelhado, tá? Se eu pegar aqui a minha mão direita e for te cumprimentar, sua mão direita está do lado oposto. Então a gente está vendo o coração espelhado, tá? Então, ó, aqui eu tenho o átrio direito e do lado de cá o átrio esquerdo, que são as 2 cavidades superiores do coração, tá? Então, átrio direito, átrio esquerdo, ok? Embaixo eu tenho os ventrículos, ó, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O que eu quero que você repare nesse primeiro momento? Olha aqui o revestimento do ventrículo direito e olha o revestimento do ventrículo esquerdo. Tio Igor, o ventrículo esquerdo tem um revestimento muito mais grosso. O ventrículo esquerdo, tio Igor, tem uma camada de músculos muito maior. Por quê? Você já vai entender, mas guarda isso, tá? Repara que o ventrículo esquerdo ele é muito mais musculoso do que o ventrículo direito, ele é muito mais, entre aspas, grosso, tá? O revestimento dele é muito mais grosso do que o revestimento do ventrículo direito, ok? Beleza até aí com as cavidades? Então vamos lá dar uma olhada agora nos vasos que chegam e que saem aqui do nosso coração.
Então repara que chegando no átrio direito, chegando no átrio, porque veia chega, artéria sai. Legal? Você assistiu a aula 1, você já está sabendo disso aí. Veia chega, artéria sai. Veias trazem sangue até o coração e por artérias o sangue sai do coração. Então o sangue chega por meio de veia, sai por meio de artéria, tá? Então, chegando no átrio, que o sangue ele chega no átrio, o átrio recebe sangue, a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior, tá? Saindo do ventrículo esquerdo, olha aqui, ó, saindo do ventrículo esquerdo, a gente tem as artérias pulmonares, a artéria pulmonar esquerda, e aqui, ó, imagina que ela vai passar aqui atrás, a gente tem a artéria pulmonar direita, beleza? Ok? Chegando no átrio esquerdo, a gente tem as veias pulmonares. Então, nós temos veias pulmonares chegando no átrio esquerdo, ó. Essas aqui vão dar a volta, vão chegar aqui, tá? Essas vêm de cá. E saindo do átrio esquerdo, ó, imagina o caminho comigo aí, passando aqui atrás e vindo aqui em cima, a gente tem a maior artéria do corpo, que é a aorta, tá? E para fechar esse esquema, as válvulas que regulam o fluxo de sangue dentro do nosso coração. O sangue, ele tem um caminho corretinho para fazer dentro do coração. Tá? Para regular esse caminho, existem válvulas, que são chamadas aqui de válvulas cardíacas, que são 4 no total. Tio Igor, quais são as 2 válvulas mais importantes? Deixa eu marcar aqui para você. As mais importantes para a prova são a tricúspide e a bicúspide, também chamada de mitral. Tá? Onde essas válvulas vão aparecer? Então vamos dar uma olhada. A válvula tricúspide, ela fica bem aqui, ó, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Qual é a função dela? O sangue tem que chegar aqui no átrio e do átrio descer para o ventrículo. Essa válvula impede que ele volte. Tá? Então a válvula tricúspide impede que o sangue volte do ventrículo direito para o átrio direito. Já a válvula bicúspide ou mitral está bem aqui, ó, separando o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. E ela tem a mesma função. O sangue vai chegar no átrio esquerdo, passar para o ventrículo esquerdo e essa válvula impede de voltar. Quem tem um problema nessas válvulas, tá? Apresenta o que a gente chama de sopro no coração. O sopro no coração é um mau funcionamento de qualquer uma dessas 4 válvulas que estão aparecendo aí na legenda. Tá? Se você tiver um problema nessas válvulas, há uma grande chance do seu coração, uma hora ou outra, parar de funcionar pelo fluxo incorreto de sangue. Tá? Então é um problema que deve ser acompanhado aí de perto por um cardiologista, e os médicos geralmente identificam esse sopro por um procedimento chamado auscultação, que ele vem ali com estetoscópio e vai auscultando essas válvulas a pontos específicos no corpo, onde o médico encaixa o aparelho para poder fazer a auscultação. Então, um cardiologista aí, ele consegue, pela auscultação, às vezes, detectar um mau funcionamento dessa válvula, um sopro. Tá? As outras 2 válvulas, galera, estão aparecendo aqui, ó. A válvula pulmonar, que obviamente regula o fluxo de sangue do ventrículo para a artéria pulmonar, e a válvula aórtica, que regula, está aparecendo bem aqui, ó, discretinha aqui, que é a válvula que regula a passagem de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, ok? Eu vou te dar um segundinho para você printar essa tela, imprimir essa imagem depois, ou fazer um desenho no caderno, se você tem talento, tá? Mas isso aqui é super importante, que você conheça as cavidades, as válvulas, os vasos que chegam, ok? Visto isso, vamos lá entender agora sobre a circulação do sangue pelo coração e pelo corpo, outra parte que os vestibulares cobram demais para você aí. Então, mudando a imagem agora, vou pegar um cortezinho mais didático aqui do nosso coração para a gente entender. Então, presta atenção aqui. Toda vez que você vê uma setinha em azul, essa setinha em azul vai representar o fluxo de sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico, tá? Setinhas vermelhas vão indicar fluxo de sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, beleza? Então, vamos ao que interessa. Sangue que percorreu o seu corpo todo.
Você acha que ele está com maior teor de oxigênio ou com maior teor de gás carbônico? Se o sangue já percorreu o corpo todo, ele está com alto teor de gás carbônico. Sangue com alto teor de gás carbônico, ou seja, sangue venoso, ele retorna ao seu coração por meio de duas veias que chegam no átrio direito. Tá? Ele vem através da veia cava superior, que traz sangue rico em gás carbônico aqui, ó, do crânio, tá? De volta ao coração. E nós temos também a veia cava inferior, que traz sangue, né? Vamos colocar aqui do pescoço para baixo, literalmente, para o seu coração de volta, tá? Então, essas duas veias vão trazer o sangue venoso de volta ao coração. E sangue venoso, lembra, só circula do lado direito. Ele vai chegar aqui no átrio direito. Joia? Do átrio direito, galera, ele vai passar pro ventrículo direito. Tio Igor, ele volta do ventrículo pro átrio? Se a válvula estiver funcionando normal, não, tá? Aqui do ventrículo direito, galera, o sangue vai sair pela artéria pulmonar, que você está vendo representada aqui, tá? A artéria pulmonar que se divide em artéria pulmonar esquerda e, ó, a artéria pulmonar direita, uma indo para cada pulmão, obviamente, artéria pulmonar esquerda para o pulmão esquerdo, artéria pulmonar direita para o pulmão direito, tá? Essas artérias pulmonares são exceções, eu te expliquei lá na aula número 1, porque elas transportam sangue venoso, tá? E elas vão levar esse sangue venoso até os nossos pulmões. Tio Igor, para quê? Para que os pulmões realizem a chamada hematose ou troca gasosa. Tio Igor, não sei o que é isso. Assiste a aula de sistema respiratório que já está aqui para você no canal, tá? Então os pulmões vão promover essa troca gasosa, vão eliminar o gás carbônico, vão mandar para o sangue oxigênio, transformando o sangue de venoso para arterial, beleza? O sangue arterial, que agora já está arterial lá nos pulmões, ele retorna ao coração por meio das veias pulmonares, que, de novo, são exceções. Ó, tudo que é pulmonar aqui, artéria pulmonar, veia pulmonar, umbilical também, artéria umbilical, veia umbilical, são exceções. As veias pulmonares, galera, transportam sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. Tá? Esse sangue rico em oxigênio, ele vai chegar aqui no átrio esquerdo. Tá? Do átrio esquerdo, esse sangue arterial passa para o ventrículo esquerdo. Tio Igor, ele retorna do ventrículo para o átrio? Se a válvula estiver funcionando normal, não. Tá? Do ventrículo esquerdo, o nosso sangue arterial, acompanha comigo aí, ó, ele vai vir aqui em cima e retornar ao nosso organismo por meio da maior artéria do corpo, que é a aorta. Tá? Então a aorta depois vai se ramificar, formando várias artérias diferentes, mas o sangue vai sair do nosso coração pela aorta em direção ao corpo. Essa é a nossa circulação, beleza? Vamos dar uma olhada agora na classificação dessa circulação para os vestibulares. Os vestibulares classificam a nossa circulação como, primeiro, fechada. Tio Igor, por que a circulação humana é fechada? Porque o sangue só corre dentro de vasos sanguíneos o tempo todo, ele está dentro de artéria, arteríola, capilar, vênula, veia, tá? Então, nosso sangue só circula dentro de vasos, por isso é uma circulação fechada. Em alguns animais, nós vamos ver uma circulação aberta, que é mais lenta, que tem menor pressão. Há uma circulação fechada, ela é mais rápida, a pressão é mantida em quase todo o sistema, então o sangue ele consegue ir a uma distância considerável do coração. Animais, geralmente, entre aspas aqui, tá? Porque eu sei que os evolucionistas detestam essa palavra, mas animais mais desenvolvidos tendem a apresentar circulação fechada, tá joia? Então, além dela ser fechada, ela é completa. Tio Will, o que é uma circulação completa? Se você reparou ao longo de toda a nossa aula aqui, eu te falei que sangue venoso só passa do lado direito, sangue arterial só passa do lado esquerdo. Em nenhum momento sangue venoso e sangue arterial
se misturam no nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é completamente separado. Nós temos duas cavidades no lado direito, duas cavidades do lado esquerdo. As cavidades do lado direito só recebem sangue venoso, as do lado esquerdo só sangue arterial. Como não há essa mistura de sangue aí, a nossa circulação é dita completa, tá? E por último, além de ser fechada completa, o que os vestibulares mais exploram aqui é que ela é dupla. Tio Igor, por que a nossa circulação é dupla? Porque o sangue, galera, ele passa 2 vezes no nosso coração a cada ciclo, tá? Então, a cada ciclo circulatório, a cada ciclo de circulação, o sangue passa 2 vezes. Se você não conseguiu perceber anteriormente, vou te explicar aqui agora. Olha só. O sangue arterial sai do nosso coração pela aorta e vai em direção ao corpo, tá? Então, no corpo ocorre lá a passagem de oxigênio para as células, a chegada de gás carbônico no sangue. Esse sangue rico em gás carbônico retorna para o nosso coração através das veias cavas, inferior e superior. Então, nós temos a primeira chegada de sangue no coração. Primeiro, tá? Do ventrículo direito, o sangue vai sair por meio das artérias pulmonares em direção aos pulmões. No pulmão é feita a troca gasosa e o sangue retorna oxigenado para o nosso coração através das veias pulmonares, e esse é o segundo momento em que o sangue passa pelo coração. Então, ó, repara que ele sai, vai para o corpo, volta. Uma. Sai, vai para os pulmões, retorna. 2. Tá? Então, o sangue ele passa 2 vezes no coração a cada ciclo, e a gente classifica essas 2 circulações como grande circulação e pequena circulação. Você pode encontrar essa grande circulação com o nome de circulação corporal, circulação sistêmica. Tio Igor, por quê? Porque o sangue vai do coração, corpo, retorna ao coração. Por isso, circulação corporal ou grande, tá? Ela percorre todo o nosso corpo para depois retornar ao coração. Enquanto a outra aqui é considerada pequena circulação ou pulmonar. Tio Igor, por que pulmonar? Porque o sangue vai aos pulmões, é oxigenado e volta. Vai aos pulmões, é oxigenado e volta. O trajeto é muito curto, tá? Coração e pulmão estão muito próximos. Então o sangue vai, volta numa pequena circulação, ok? Tranquilo isso aí para todo mundo? Lembra da perguntinha que eu deixei no ar lá atrás? Por que o lado esquerdo do nosso coração é mais musculoso, tá? Tem maior revestimento do que o lado direito? Porque, galerinha, o lado esquerdo do nosso coração é quem bombeia sangue aqui para a aorta. Então, ou seja, o lado esquerdo do nosso coração é quem vai bombear sangue para o corpo todo, é quem vai garantir essa grande circulação. Por isso, o lado esquerdo do nosso coração é mais musculoso, tá? Tem maior quantidade de músculo aí, porque ele tem que bombear sangue para o corpo todo. Belezinha? Vamos dar uma olhada, eu vou tirar essa imagem aqui para a gente colocar a nossa circulação completa aqui para você, passando por todas as cavidades, passando por todos os vasos. Então é agora a hora de você soltar o lápis, soltar a caneta, olhar para mim aqui. Então olha só, sangue venoso percorreu lá o corpo, chega no coração através das veias cavas que desembocam no átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito, e do ventrículo direito esse sangue venoso sai por meio das artérias pulmonares, tanto a esquerda quanto a direita, indo até os pulmões. Por que o pulmão está de 2 cores aqui? Azulzinho e vermelho. Lembra que azul sangue venoso, vermelho sangue arterial. Porque lá no pulmão é feita a troca gasosa. Então no pulmão o sangue deixa de ser venoso e passa a ser arterial. Tá? O sangue arterial retorna do pulmão ao coração pelas veias pulmonares. As veias pulmonares trazem sangue arterial dos pulmões até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue arterial passa para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue sai pro corpo através da aorta. Por que o corpo aqui está de 2 cores? Porque à medida que ele percorre o corpo,
o sangue vai perdendo oxigênio, ganhando gás carbônico, ou seja, ele vai deixando de ser arterial, passando a ser venoso, tá? E este sangue venoso depois retorna ao coração por meio das veias e aí o ciclo recomeça, tá? Bom, para fechar a nossa aula, agora que a gente já falou sobre o coração, já falou sobre a circulação, tá na hora da gente dar um panorama para você sobre a mecânica cardíaca ou sobre os movimentos realizados pelo nosso coração. Basicamente, para bombear sangue, o coração realiza dois movimentos, sístole e diástole. Tá? Sístole, quando o nosso coração está em contração, diástole, quando o nosso coração está em relaxamento. Tá? A gente vai dividir aqui em sístole ventricular e diástole ventricular. Alguns livros dividem em mais movimentos. Bom, eu não gosto, tá? Eu gosto aqui da divisão entre sístole ventricular e diástole ventricular, que a maioria dos vestibulares adotam também. Então vamos prestar muita atenção no movimento dos ventrículos aqui. Tá? Vamos fechar muito, vamos analisar muito o movimento dos ventrículos e, em consequência do movimento dos ventrículos, o movimento dos átrios. Tá? Então vamos ao que interessa. Na sístole ventricular, a gente vai ter uma contração dos ventrículos. Ventrículos são as cavidades aqui da parte de baixo. Quando a gente contrair o ventrículo, repara que o sangue vai sair do ventrículo direito pela artéria pulmonar e vai sair do ventrículo esquerdo pela artéria aorta. Tá? Então, durante a contração dos ventrículos, a gente tem o bombeamento de sangue pelas artérias. E aí as válvulas semilunares aqui, galera, são válvula aórtica e válvula pulmonar, tá? As válvulas aórticas e pulmonares vão se abrir para permitir que o sangue chegue até a artéria pulmonar, chegue até a artéria aorta, beleza? Então, comprimiu o ventrículo, bombeamento de sangue pelas artérias. Show de bola? Só que repara que à medida que você vai contrair ventrículo, imagina que você está apertando uma bexiga de aniversário, quando você aperta a parte de baixo da bexiga, a parte de cima incha. Então, ao comprimir os ventrículos, os átrios, galera, eles vão se expandir, os átrios vão ficar maiores, tá? Comprimir o ventrículo, a gente tem uma expansão do átrio. A gente tem na física, tá? Uma relação entre volume e pressão inversamente proporcional. Então, quando o átrio aumenta de volume, a pressão interna dele diminui. Como a pressão interna dentro do átrio fica menor, o sangue chega através das veias, tanto veia cava quanto veias pulmonares, nos dois átrios. Então repara que no mesmo movimento em que você tem saída de sangue pelo ventrículo, você tem chegada de sangue nos átrios. Tá? A sístole ventricular, a compressão do ventrículo, promove o bombeamento. Em contrapartida, a expansão dos átrios ou a diástole dos átrios vai permitir a entrada de sangue nele. Então, no mesmo movimento, sai sangue pelo ventrículo, chega sangue no átrio. Belezinha? Passada essa sístole ventricular, a gente vai ter a diástole ventricular, que é o relaxamento do ventrículo. Galerite, você está apertando a bolinha de aniversário. A parte de cima está inchada, os átrios estão inchados. Quando você soltar o ventrículo, o átrio murcha. Tá? Então, os ventrículos relaxando, a gente vai ter, olha só, uma contração dos átrios. E quando o átrio contrair, o sangue que está aqui no átrio vai passar para os ventrículos que estão embaixo. Então, na hora que o ventrículo relaxar, o átrio contrai, a gente tem a abertura da válvula tricúspide, a gente tem a abertura da válvula bicúspide ou mitral, e aí o sangue vai descer dos átrios em direção aos ventrículos, tá? Fazendo com que os ventrículos se encham de novo de sangue. E aí a gente vai ter uma nova sístole ventricular, uma nova saída de sangue, uma nova chegada, uma nova descida, uma nova saída, uma nova chegada, uma nova descida. E assim o seu sangue, E assim o coração ele fica sempre cheio de sangue, tá? Porque no mesmo movimento em que chega, sai, tá? Belezinha? Bom, vamos dar uma olhada num panorama geral aqui. Repara, sístole ventricular, ventrículo contraído, sangue saindo pelas artérias,
átrios dilatando, sangue chegando nos átrios. E aqui embaixo, ó, a gente vai ter a diástole ventricular. Ventrículo relaxando, átrio contraindo, sangue descendo do átrio para o ventrículo, ok? Ventrículo cheio de sangue, a gente tem uma nova sístole e o ciclo recomeça. Show de bola? Com isso aqui, você detona todos os vestibulares que pintarem na sua frente. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, se você curtiu, indica aí o canal para o amigo, deixa o seu like, se inscreve e assim você ajuda o tio Igor aqui a levar educação gratuita e de qualidade para esse Brasilzão inteiro. Um grande beijo para você e até a próxima aula.